Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje, tá? A gente vai fazer essa aula aqui, né? Hoje, dia 3 de agosto, vai fazer essa aula por aqui. Mas fiquem tranquilos, semana que vem a gente volta normal lá pelo Zoom, tá? É que eu não queria que vocês ficassem sem o conteúdo dessa semana, com a explicação bem detalhada aí para vocês fazerem as atividades, tá? Então, estou aqui, tá? Para explicar tudinho para vocês de hoje, tá? Após a explicação, tá? Após a explicação dessa aula, vocês vão assistir com todo carinho, que eu sei que vocês vão assistir a aula aqui. Vocês vão, após o vídeo, vocês vão fazer as atividades bonitinha, né? Com capricho, vão corrigir e vão postar para mim. Olha aqui que bonito, vocês já estão recebendo o cabeçalho novo, né? E vão colocar, como eu pedi, né? Na folha do caderno ou na própria folha, quem imprime, o nome e a turma, né? Já expliquei porque fica mais fácil, porque quando vocês postam lá, muitas vezes não tem o nome de vocês no Classroom ou no WhatsApp, e fica difícil de eu saber de quem é a tarefa. Então, vocês colocando na página do caderno ou aqui na folha, para quem imprime a turma, já facilita a minha vida, tá, gente? Preciso que vocês façam isso. Não é o que eu estou pedindo, tá? É importante para eu saber de quem é a tarefa. Hoje eu vou falar sobre as curiosidades da ortografia, tá? O que acontece? Nós aprendemos, né, o espanhol e muitas vezes achamos, nossa, mas como parece, né, com o português, né? Muitas palavras são parecidas, sim. Tem umas iguais, né? Mas tem outras que vocês vão ver aqui nessa relação que eu preparei, que tem, né, as interferências, tem umas mudanças e a gente vai ficar ligadinho aí nessas mudanças, tá? Isso é fundamental para a gente estar a par das diferenças aí dessa língua, né, da língua espanhola em relação à nossa nativa, o português, tá? Ver as diferenças é importantíssimo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar. Curiosidades de la ortografia. Há palavras que em espanhol e em português são semelhantes, foi o que eu acabei de falar, são bem parecidas, e que apresentam só pequenos câmbios, né, pequenas mudanças de uma língua para outra. Há palavras que em espanhol e em português são semelhantes à tradução, tá bom? Que apresentam somente pequenas mudanças de uma língua para outra. Mas vocês já estão bem entendidos do espanhol, então não precisava colocar a tradução aí. Mas vamos às mudanças, los cambios. Primeiro aí, câmbio de X para S. Eu chamo X em espanhol de X, né? X. Câmbio de X para S. Como assim, professora? Bem, em espanhol, a palavra vai ser escrita com X. Em português, com S. Vamos ver. Escusa, né? Com X. Em espanhol, todas com X. Olha lá, ó. Escusa, isento, ó, isento. O som é dizer, tá? Isento. Exprimir, estender, estranho e misto, tá? Misto, no caso, aí já tem o som de S. Som fonema, tá, gente? Em português, com S. Escusa, isento, espremer, estender, estranho e misto, tá? Isso a gente vai memorizando conforme a gente for fazendo as leituras, os exercícios, tá? Aí a gente vai memorizar, tá? Inversão de letras. Como assim, professora? Inversão de letras. A gente vai mudar a posição da letra em relação ao português.
Por exemplo, a palavra aipo em português. Olha aí, aipo. Aipo, aquela verdura, né? Parecida com salsas, né? Com a salsa. Eles chamam também de salsão. Em espanhol, eu vou escrever com I depois do P. Apio, em vez de ser aipo, apio. Inverti a posição. Quando eu falo em inversão, é a posição, tá? Inversão de letras. Em português, bairro, tá? Em espanhol, barrio. Mudei o I do lugar. Desvairar. Em espanhol, desvariar. Ó, gaivota. Espanhol, gaviota. Apesar de que em português, às vezes eu vejo as pessoas falando gaviota, né? Aí qualquer coisa a gente fala assim, a pessoa aprendeu espanhol e tá falando espanhol. Mas não, é gaivota em português, gaviota em espanhol, tá bom? Perguntar em português, perguntar em espanhol. Mudei a posição aí da letra, tá bom, gente? Então, essas curiosidadezinhas, porque às vezes a gente pode tá lendo algum texto e fala assim, professora, tá errado. Não, não tá errado, tá? São as mudanças de uma língua para outra. Continuando. Adição de letras em português. Adição de letras. Então, em português vai ter uma letra a mais, não é isso? Em espanhol vai ter uma letra a menos em relação à nossa língua. Vamos na coluna do português que ficou melhor assim a explicação. Português eu vou falar compreender. Em espanhol, compreender. Não tem o duplo E. Português, demonstrar. NS. Né? Espanhol, demonstrar. Não tem N. Português, estabelecer. Ó, espanhol, estabelecer. Tirou um E. Oferecer. Oferecer. Apresentar. Apresentar. Próprio. Próprio. Tá? Não está errado. É exatamente assim. Simples. Singular. Simple. Singular. Tá? Vamos lá. Adição de letras em espanhol. Aqui já é o contrário. Em espanhol vai ganhar mais uma letra, tá? Essa coluna daqui, ele perde uma letra. Aqui ele ganha uma letra. Vamos lá? Vamos lá. Português. Ruga. Ruga. Ruga, né? Ó, ruga, quando a pessoa vai ficando velhinha, vai aparecendo, né, aquelas ruguinhas aqui. Tá aparecendo de leve, mas tá tranquilo. Brincadeira. Ruga, em espanhol, arruga. Defesa, em espanhol, defensa. Estudar, em espanhol, estudiar. Exame, em espanhol, examen. Tentar, intentar. Lagosta, langosta. Ler, ler. Tá? O verbo, ler. Tudo bem até aqui? Então, a gente teve lá a troca do X por S, teve a inversão de letras, né? O lugar da letra, a adição de letras em português e a adição de letras em espanhol. Vamos para a última. As últimas, no caso aqui, ó. Vamos para as últimas. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. A última página de explicação, para a gente fechar aqui para vocês poderem fazer as atividades. Câmbios vocálicos. Vocálico vem de quê, gente? Vogal. Ok? Muito bem. Então, eu troco, né, algumas vogais aqui. Português eu tenho a palavra cair, o verbo cair. Em espanhol, cair. Aqui, ó. Acompanha aqui na setinha. Dizer, em espanhol, decir. Tá? Ocorrer, ocorrer. Notem que mudou aí a vogal, né? Aqui o I virou E, aqui o I virou E, aqui o O virou U.
Sofrer, sofrer. O virou U. Tudo, todo. Mudou a vogal U para O. Viver, viver. Mudou o E por I. Não tem uma ordem, né? Vocês estão vendo que não tem uma ordem. Mas vai haver o câmbio, né? A troca das vogais. União de palavras em português. Essas palavras aqui, ó, dessa coluna, estão em português, se escrevem juntas. Em espanhol, elas vão ser escritas separadas, tá? Separadas. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha lá, ele não deixa, né? Agora deixou. Vamos lá. Então, apesar, junto em português, separado em espanhol. Depressa, deprisa. Deveras, deveras, separado. Enfim, enfim, separado. Portanto, junto em português, separado em espanhol. Talvez junto em português, talvez separado em espanhol. Tudo bem, gente? Então, vimos a parte de cima, agora a parte de baixo. Na coluna da esquerda aqui, a troca de vogais. Aqui, a união de palavras em português. Continuando, aqui é a última explicação para vocês poderem fazer as atividades, tá bom? Vamos juntos aqui. Supressão de la C em português. Como assim? Me explica. Vamos lá. Supressão de la C em português. Em espanhol vai ter um C a mais nessas palavras. Em português não tem o C, não tem o C. Em espanhol tem o C. Vamos ver. Ativo, activo. Atual, actual. O que é supressão? É quando eu retiro. Então, eu retiro o C do português. Ou melhor, não retiro nada. Ele já é assim, né? Sem o C. Em espanhol, que eu vou ter que saber que na hora de escrever essas palavras, ele tem um C. Tem uma letrinha a mais que o português. Afetar, afetar. Caráter, carácter. Eletrônico, eletrônico. Noturno, nocturno. Reto, recto. Atitude, atitude. Acessório, acessório. Ó, 2 6. Acidental, accidental. Aceder, aceder. Acidente, acidente. Só incluir mais um C aqui. Tá bom, gente? Então, o assunto de hoje era esse, tá? As interferências, as mudanças, né? As curiosidades da ortografia em relação ao português e ao espanhol, tá? Fiquem atentos. Logo abaixo vocês vão ter as atividades, tá? Vocês vão fazer com carinho aqui os exercícios, tá bom? Então, são 2, vocês vão fazer rapidinho. 2 exercícios, vão corrigir e vão mandar para mim tudo bonitinho. Tá bom, gente? Por hoje é só, tá? Espero que tenham um excelente dia. Até semana que vem. Fiquem bem. Beijo grande. Tchau, tchau, meninos.